Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, estamos terminando, né, a parte de teoria desse nosso módulo 2. Vamos finalizar com esse assunto de listas. E é isso. Vamos nessa? Tá. As listas são o que em outras linguagens de programação nós chamamos de vetores e matrizes. E uma característica que talvez possa diferenciar as listas de outras linguagens, as listas em Python, né, de outras linguagens de programação, é que elas recebem qualquer valor. Você consegue colocar qualquer tipo de dado em uma mesma lista, ainda por cima. Então, vai muito além de trabalhar com variáveis do tipo numérico, né, para resolver problemas de matemática, engenharia, assim por diante. Você pode colocar em uma mesma lista variável do tipo string, booleana e numérico, né, que é o tipo de dado clássico que nós armazenamos nas listas, beleza? Então, vamos nessa. Então, pessoal, beleza? Então agora vamos aplicar, né? Vamos ver o que é esse tal negócio de lista. Então eu vou dizer que eu vou ter uma variável chamada lista. E para representar uma lista, nós vamos utilizar colchetes. Então aqui eu vou ter 1, 5. Eu vou ter uma variável chamada André. Olha, então, como eu já falei, né? A minha lista ela pode armazenar qualquer tipo de dado. Então aqui eu tenho um numérico, aqui eu tenho um dado, uma string. Posso colocar aqui um true, um booleano, né? Posso colocar também um ponto flutuante, 3.14. Então eu posso colocar vários tipos de dados diferentes na minha lista, né? Ela pode armazenar esses valores. E se eu pedir para imprimir a minha variável lista, eu vou ter uma lista que vai conseguir armazenar diferentes tipos de dados realmente, né? Então, muito legal. Beleza? Eu também posso fazer o seguinte, eu posso dizer que eu vou ter lista 2. Vou botar junto aqui, vou ter lista 2. E essa minha lista 2 ela vai ser obtida por meio de um range. Então eu vou colocar list, range e vou colocar 12. Então eu vou ter uma lista que vai de 0 até 11, né? Porque vai de até n-1. Só que eu vou ter que, claro, pedir para imprimir lista 2. Então, pedir para imprimir lista 2 aqui. Beleza. Tá. Então ele imprimiu minha lista, né, que é 15 André True 3.14, e ele também imprimiu a outra lista, que vai de 0 até 11, beleza? Como era previsto. Vou até pedir para imprimir só a lista 2, porque a outra tá ocupando espaço. Tá. Aí se eu quiser, por exemplo, que minha lista comece no 5, então eu vou colocar de 5 até 12, né? Só colocar uma vírgulazinha, resolver o nosso problema. E eu quero que vá de 5 até 12 de 2 em 2. Então, facinho também, né? Então, 5, 7, 9 e 11, beleza? Isso aqui é só range, né? Só para mostrar que você pode utilizar o range nas listas. Esse range é muito legal, né? Facilita a nossa vida. Beleza. Eu também posso botar aqui lista 3 e fazer um list e utilizar uma string. Então, aqui eu vou colocar André. Beleza. Então, uma string. Eu vou pedir para imprimir a lista 3. Pedir para imprimir a lista 3. O esperado é que ele retorne uma lista onde cada letra da minha string vai ser um elemento da lista. E é isso mesmo, né? Então eu vou imprimir uma lista onde cada elemento vai ser um string dentro da minha lista, né? Eu posso até adiantar e interar, né? Eu posso tirar esses elementos da minha lista utilizando um comando. Tá, então eu posso utilizar o meu comando, né? Cadê? Deixa eu ver então. Posso fazer assim: for e in range. Era assim? Deixa eu ver. Ah, não, não é range não. In lista 3 dois pontos, print i. Então eu vou tirar todos os elementos da minha lista. Ó, retornei todos eles, né? E eles nem são mais strings agora. Não, eles são dados, né? Só que eu retornei eles são dados do tipo string, sim.
só que eu retornei eles para fora da lista, beleza? Bacana, né? Isso aqui é iterar com a lista, eu ainda vou falar especificamente disso, mas só para mostrar que eu posso tirar tudo de dentro, porque é legal. Beleza. Então, vimos como é que agora eu quero falar como é que ordena uma lista. Então, ordenar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque isso aqui realmente requer mais tempo. Então, eu quero ordenar. Tá ok. Então, para ordenar uma lista, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou ter... Tá, deixa eu apagar aqui e vou utilizar o dir, né? Então, eu vou colocar dir list, porque é o meu tipo de... A lista tem... A lista é vista pela máquina como list. Tá. Aí, eu vou ter todos esses comandos que eu posso utilizar para trabalhar com a minha lista. Tá ok? Por exemplo, o que o sort faz? Então, eu vou colocar um help list.sort. Tá. Então, o sort, ele coloca os elementos da lista em ordem crescente, né? Se forem do tipo numérico, né? Tá, então deixa eu ver como é que isso funciona. Tá, então deixa eu ter uma lista, então lista vai ser minha variável. E, bom, vamos colocar números, né? Então, menos 5, menos 9, 14, 62, 3.14. Sim, raiz de 2. Não, não posso colocar raiz de 2 agora. Beleza. Então, tá. Vamos utilizar o comando sort. Então, eu vou ter lista.sort, dois pontos, e vou pedir para imprimir print lista. Vamos ver se vai funcionar, né? Então, eu quero ordenar a minha lista de ordem crescente. Dá algum problema, que estranho. Não era para acontecer isso, deixa eu ver. Ah tá, porque aqui é lista, né? Coloquei list. Beleza. Então, roda. Aí, coloquei em ordem crescente os meus valores. Top, o menor, né? Menos 9 até o maior, que é o 62. Beleza? Então é isso. Para trabalhar, né, com variáveis do tipo numérico, nesse caso. Também poderia... Deixa eu ver. Deixa eu aplicar numa variável do tipo string. Então... list... André... Beleza. Então, organizar. Então ele colocou em ordem alfabética, né? A, D, N, R, E. Não, é estranho. É porque talvez ele enxerga o E com acento como sendo outra coisa. Quer ver? Deixa eu tirar o acento. É isso mesmo. Beleza, então ele colocou em ordem crescente por algum motivo, com acento ficou no final, que ele interpretou de outra maneira. Porque faz sentido, né? Porque não tem acento no inglês e a linguagem escrita em inglês. Beleza. Tá. E agora? Tá, já vimos como é que ordena. Agora eu quero descobrir como é que eu posso determinar o número de ocorrências de um valor. Bom, para determinar isso, eu vou utilizar outro negócio. Então eu vou que dir list, procurar o comando count. Então list help, list.count. Então ele vai retornar o número de ocorrências de um valor. Então, por exemplo, lista 2. Então, beleza. Então eu vou colocar 12, 5, 12, 12. Beleza. Então, vou pedir para imprimir print lista 2.count. E eu vou querer contabilizar quantas vezes o número 12 apareceu. O 12 apareceu 3 vezes. Quantas vezes o número 1 apareceu? O número 1 apareceu 2 vezes. Quantas vezes o número 10 apareceu? O número 10 apareceu 0 vezes, né? Então tá funcionando direitinho, beleza?
Agora atenção, agora muita atenção. Eu quero adicionar elementos à minha lista. Tá ok? Então vamos nessa. Então já vou adiantar que é o comando append. Então lista vai ser 2, 4, 8, 20. E eu vou pegar a lista ponto append e eu vou colocar o elemento que eu quero adicionar, por exemplo, 32. Então o 32 ele será adicionado no final da minha lista. Beleza? Pronto, adicionei o 32. Se eu quiser adicionar o 32 e o 12, bom, não posso utilizar o comando append para adicionar dois números. Eu só posso utilizar o comando append para adicionar um número. E não necessariamente é um número. Eu posso adicionar, por exemplo, uma string. Posso adicionar uma lista dentro de outra lista. Por exemplo, 5. Posso adicionar uma lista dentro de outra lista. Beleza? Posso adicionar também uma variável booleana. True. Viu? Muito interessante o append, né? Ele adiciona ao final da sua lista. Só que ele só adiciona um dado de uma vez. Ele não consegue adicionar mais de um dado. Então, se eu quiser adicionar mais de um dado, eu vou utilizar outro comando que é o extend. Então, eu vou pegar lista. Aí deixa eu apagar esse append aqui. Lista.extend. E vou escrever assim: 1, 5, 12, né? Aí o 1 e o 5 e o 12, eles vão entrar na minha lista de maneira diferente. Observe. Então, ou seja, o 1 e o 5 e o 12, eles entraram como elementos da minha lista, né? Então eu consegui adicionar mais de um elemento na minha lista. Beleza? Utilizando o comando extend. Tranquilo? E se eu adicionar um string, por exemplo? Um string ice. Então ele vai adicionar cada letra, né, do meu string. Muito interessante o extend, que é diferente do append, como vocês puderam perceber. Eu também posso inserir um elemento, não sei porque eu fechei, viu? Tá, eu também posso inserir um elemento na minha lista utilizando o comando insert. Só que eu vou, tá, o que que o insert faz? Help list.insert. Ele insere objetos antes, só que ele vai indexar, né? Então ele vai inserir um objeto, só que antes ele vai indexar, ou seja, ele vai me dar a posição exatamente onde eu quero adicionar o meu elemento, né? Tá, então, vocês lembram como é que se trabalha com lista? Ó, na lista, o primeiro elemento, lembrar não, né? Eu já falei durante os vídeos, mas vou relembrar. Então, o primeiro elemento da lista, ele recebe o 0. O segundo elemento, ele recebe o 1. Esse daqui vai receber o 2, o 3 e assim por diante, beleza? Então, aqui é o 0, 1, 2, 3. Tranquilo? Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar na posição 2 uma variável do tipo string. Então, qual é a posição 2? Contem comigo. 0, 1, 2. Então, eu vou substituir o 8 por André. E vou passar o 8 para a posição que está o 20. E o 20 vai assumir uma nova posição. Observem. Não, o que aconteceu? Tá, deixa eu ver o que aconteceu. É o não, é o insert, né? Insert. Tá. E é isso aí. Então, eu vou adicionar na posição 2 o André, o 8 vai assumir a posição que estava o 20, né? A posição 3, e o 20 vai assumir a posição 4. 0, 1, 2, 3, e agora o 20 está na posição 4. Beleza? É isso. Então, eu consigo adicionar em uma posição específica, né? Indexada da minha lista. Tá ok.
Eu também posso imprimir a lista inversa utilizando o comando reverse. Então eu vou vir aqui e vou colocar reverse e vou pedir para imprimir. Então, né, ele vai... não funcionou, porque eu tenho que fechar, abrir aqui, né? Pronto. Aí agora ele vai imprimir a lista contrária, 2842. Top. Posso copiar a lista e posso também determinar o tamanho da minha lista. Posso determinar o tamanho. Tá, eu quero que printe o tamanho da minha lista. Length. Então vai ser len lista. Então quantos elementos tem na minha lista? 4, né? Então vai sair 4. Eu quero printar também o valor máximo. Eu quero printar também o valor máximo da minha lista. Então vai ser max lista. Quero printar também o valor mínimo. Então vai ser lista. Com o tamanho da lista, máximo, mínimo. Quero printar também a soma dos elementos da minha lista. Posso fazer isso, tá? Então pedindo para compilar. Então eu vou ter 4, né? Que é o tamanho da lista. O valor máximo é 20, o valor mínimo é 2 e a soma de tudo vai dar 34. Beleza? Então posso fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui. Tá ok. Deixa eu ver. Fazer mais alguma coisa. Eu posso limpar uma lista, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui print. Posso colocar, na verdade, lista.clear e pedir para imprimir a minha lista. Print list. Peço para rodar. Pronto. Ele vai me dar uma lista sem nenhum elemento. Beleza? Tá. Nós vimos lá no vídeo de string que eu consigo converter um string em uma lista, né? Eu vou colocar aqui lista, minha variável, vou colocar Aish Brasília. Aish Brasília. E eu quero converter em uma lista. Aí eu vou utilizar o comando, né, split. Então eu vou dizer que lista é igual a lista.split. E vou pedir para imprimir. Lista. Aí eu vou ter uma lista que vão ter 2 elementos. E o que diferenciou é esse espaço, né? Observe que se eu não coloco o espaço, eu vou imprimir somente um elemento. Aish Brasília junto. Agora eu dou o espaço, ele vai me dar 2 elementos. Então o espaço é o elemento que está diferenciando, que está separando, né, em 2 elementos aqui. Tá ok? Beleza. Então eu converti uma string em uma lista. E se eu quiser converter uma lista em uma string? Então eu vou ter uma lista em uma lista de strings, né? Então eu vou ter uma lista que eu vou dizer que é Aish Brasília. Tá ok. Então aqui eu tenho minha lista. Aí eu vou dizer que eu vou ter lista 2. Vai ser isso, ponto, join, lista. E vou pedir para imprimir lista 2. Então eu vou ter, né, Aish Brasília. Tá ok? Só que eu quero que tenha um espaço. Então eu venho aqui e dou um espaço. Pronto. Aí eu vou ter, né, a minha string com espaço. Então na verdade aqui eu posso colocar qualquer coisa, né? Se eu colocar um cifrão, 2 cifrões, vai aparecer 2 cifrões entre eles. Top? Então no caso eu quero deixar só o espaço mesmo. Então eu tenho uma lista de strings e eu converti em uma string utilizando o comando join. Beleza. E agora? Tá, podemos colocar... Tá, vamos agora iterar com as listas, né? Então, iterando com as listas. Top.
A primeira é aquela lá que eu já mostrei, né? Eu posso chamar uma variável de qualquer coisa, João. Aí eu vou ter 1, 2, 4, -9, qualquer coisa. Aí eu vou fazer o seguinte, for e posso escrever aqui abacate em João. Não consigo escrever, tá? Dois pontos, né, para fechar. Print para abacate em João, print. O que eu quero? Eu quero imprimir abacate. Beleza. Então, quando eu imprimir abacate, eu vou pegar essas entradas e vou retornar fora da lista. Beleza? Então, eu vou tirar esses elementos dentro da lista. Então, eu vou ter 1, 2, 4 menos 9, né? Então, é bem tranquilo fazer isso, né? Se eu quero tirar os elementos da lista, basta fazer isso. Bem de boa. Tá. Agora, eu quero, por exemplo, fazer uma soma. Então, eu vou dizer que S é igual a 0. Quero somar os elementos da lista sem utilizar o comando de soma. Então, eu vou ter for... não vou chamar de abacate, né? Vou dizer que é i, for i in João, dois pontos. Aí eu vou colocar print i, que serão 1, 2, 4 e menos 9. E vou dizer que soma é igual a s mais i. Pronto, print s. Posso colocar fora, né? Para printar só a soma. Aqui eu vou até apagar para não ficar poluindo. Só fazer a soma mesmo. Então eu vou estar retornando 1, 2, 4 e menos 9. 1, 2, 4 e menos 9. E a soma deu menos 2. Faz sentido, menos 9 mais 4 mais 2 mais 1 vai dar menos 2, beleza? Então eu fiz aqui um comando para somar em listas. Mas lembrando, eu poderia simplesmente chegar aqui e fazer print soma João. Eu acho muito chato utilizar o comando de soma para somar as coisas. Eu acho muito mais interessante você utilizar os seus mecanismos, né? Utilizando if, for, assim por diante, para poder calcular sua soma. Eu acho mais interessante, beleza? Mas vocês viram aí como é que eu posso fazer de várias maneiras o cálculo da soma para retornar os elementos da lista e assim por diante. Beleza? E o while? Bom, eu quero utilizar o while na lista. Deixa eu pensar aqui em algum exemplo. Tá, posso fazer algo do tipo, deixa eu pensar. Tá, vou definir uma variável lista e vou dizer que é uma lista vazia. Tá, ok. Aí eu vou fazer aqui um while. Enquanto, sei lá, a soma da lista for a soma da lista, né? Nossa variável lista for menor que 20, enquanto isso for verdade, então faça alguma coisa. Vou fazer o quê? Então vou dizer que x vai ser uma entrada de dados do tipo float, vai ser um input, vai ser o meu input. Aí eu vou colocar digite entradas. Dois pontos, pra ficar bonitinho. Tá, aí beleza. Então eu vou adicionar elementos à lista, né? Então vai ser lista.append x e vou pedir para imprimir a lista. Observe que isso, dependendo, pode dar loop infinito, né? Dependendo das minhas entradas, mas enfim. O que eu quero mostrar é o seguinte, tá? Então defini uma lista vazia e estou dizendo que enquanto a soma dessa lista for menor que 20, eu vou fazer o seguinte, x vai ser uma entrada de dados e eu vou adicionar x à lista. Aí assim que eu adicionar x à lista, ele vai entrar como último elemento da lista, né? Aí eu vou sair e vou voltar para o começo. Aí eu vou verificar, bom, a soma ainda é menor que 20? Bom, se a soma for menor que 20, eu vou adicionar outro elemento. Aí ele vai entrar na minha lista. Aí eu vou voltar até que seja menor que 20 ele saia, né? Então eu vou pedir para compilar. Vou pedir para compilar aqui. Então digite as entradas, beleza? Então 5, 6, 7,
8. Tá, então a partir daqui já deu 20, né? Então eu vou pedir para printar também a soma. Vou pedir para printar também a soma da lista. Poderia até pedir para printar junto aqui. Tá, vou pedir para printar juntinho. Soma da lista. Soma da lista. Top. Tá, então 5, a soma deu 5. 6, a soma já deu 11. Bom, qualquer valor, se eu digitar 9, acabou, né? Então a soma deu 20, já saiu, já perceba que já saiu do loop. Então, beleza, eu utilizei o while, era o que eu queria. Então, a questão que eu falei que iríamos resolver, né, é uma questão, um exemplo resolvido do livro do Fugler, de Cálculo de Cinética de Reatores. Se você já fez a matéria ou está fazendo, vale a pena lá dar uma olhada só para entender um pouco mais do que está acontecendo, mas se você não fez, está no primeiro semestre ou ainda não fez reatores, não fica bitolado. A única coisa que eu quero é plotar um gráfico, beleza? Aí, basicamente o que está tendo é uma reação. Eu tenho A se convertendo em B, é uma reação de isomerização de um determinado componente A. Nós não precisamos saber quem é, mas eu tenho A se convertendo em B. E aqui eu tenho a conversão, né? Então aqui eu tenho que o A está se convertendo em B, e à medida que ele vai se convertendo, à medida que o A vai se transformando em B, observe que a velocidade com que o A se converte em B vai diminuindo, né? Faz todo sentido. Se o A está acabando no nosso reator, significa que a velocidade vai diminuindo, porque ele está acabando, ele está se esgotando, beleza? Então faz todo sentido isso daqui. E o que eu quero é plotar um gráficozinho, onde aqui no eixo X eu quero ter a minha conversão, né? E no eixo Y eu quero ter 1 sobre menos RA, né? Ou seja, eu quero um gráfico de X em função de 1 sobre isso, né? Beleza? Então é isso. Basicamente é isso. Aí, no meu gabaritozinho, né, lá do livro, esse é o gráfico que eu obtenho. E a única dica que eu vou dar é que quando a minha conversão for 0,8, o meu 1 sobre RA vai valer 20, tá ok? É o único valor que eu vou dar. E por algum motivo o livro ele extrapolou, né? Porque os dados que nós temos permite calcular somente até o 0,8, mas já é suficiente para fazer uma extrapolação e fazer um gráficozinho mais bonitinho, tá ok? Então vamos lá para o Python para programar e plotar esse gráfico. Então, pessoal, agora vamos plotar esse gráfico, né? Então vamos utilizar o nosso conhecimento aprendido de lista. Tá, então eu vou dizer que eu tenho uma lista L1, eu vou defini-la como uma lista vazia, e uma lista L2 que também será uma lista vazia. Eu vou dizer que n igual a 7, que é o número de elementos que eu vou digitar, né, para cada eixo. E q vai ser 0, que vai ser meu contador. Aí eu vou fazer o que? Um loop while. Enquanto q for menor que n, faça alguma coisa, né? O que eu estou dizendo que q é menor que n? N é o número de valores que eu quero digitar, né? Então q ele vai ser o que vai deixar o meu loop inteligente. Então eu vou colocar ele como sendo um contador. Então ele vai começar, ele entra valendo 0, só que assim que ele entra no loop ele vale 1, depois ele vale 2, 3, 4. Quando eu tiver q valendo 7, ele vai sair do meu loop, né? Porque eu vou ter 7 igual a 7, não menor que 7, ele vai sair do meu loop. Beleza. Aí eu vou dizer que R serão as minhas entradas do tipo float. Então eu vou escrever entre com as velocidades. Ou as taxas, né? Enfim. Aí, em seguida, eu vou calcular V como sendo 1 sobre R, que é o meu eixo Y, né? Do meu gráfico. Então, vou calcular V como sendo 1 sobre R. E X será também um input do tipo float, onde eu vou colocar entre com as conversões. Entre com as conversões. Coloco 2 pontos, beleza. Aí eu vou adicionar a lista U1 utilizando o comando append. Eu vou adicionar os valores de V. Ou seja,
Na minha lista 1, eu vou estar adicionando os valores de V, que é 1 dividido por R, onde R eu entro via teclado. E na minha lista 2, eu vou estar adicionando, utilizando o comando append, eu vou estar adicionando x, né, que são as conversões. Beleza? Então vamos parar um pouquinho aqui e imaginar o que está acontecendo. Tá, então o Q ele entra como 0, assim que ele entra ele vai valer 1. Aí eu vou entrar com uma velocidade e vou calcular 1 sobre a velocidade. Aí eu vou entrar com x. Aí esse comando append, né, ele adiciona ao final da minha lista um valor. Então a lista 1 ele vai adicionar o valor de v e a lista 2 ele vai adicionar um valor de x. Aí o meu loop vai recomeçar. Agora eu vou entrar com o Q valendo 1 e assim que ele entra no loop o Q vale 2. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou adicionar ao final da minha lista um valor de v e um valor de x. Eu vou fazer isso até eu ter Q igual a 7, né? Porque quando Q for igual a 7, ele vai sair do meu loop. Aí eu vou pedir para printar os elementos da lista 1, só que eu quero pedir para printar esses elementos fora da lista. Então eu vou fazer aqui um for, aqui eu vou colocar i em L1, né, que é a minha lista, print, só que eu vou printar assim, f, a minha lista L1 é a lista que está com as razões, né, então a minha razão, e vou colocar aqui o i, né, que serão os elementos da minha lista, só que fora da lista. For, aí eu vou colocar j em L2, print, aí aqui f, então aqui será uma conversão, né, conversão. Então j, então vou tirar os elementos da lista. E agora eu vou plotar meu gráfico. O objetivo desse vídeo não é plotar gráfico. Assim, o objetivo do vídeo é plotar gráfico, mas eu não quero ensinar a plotar gráfico. Eu só quero utilizar o comando de plotar o gráfico e vocês abstraiam, vejam o que vocês acham do comando, porque vai ter um vídeo só para plotar gráfico. Então, nós vamos ensinar mais especificamente como é que plota. Então, eu vou colocar aqui, eu vou importar minha biblioteca e vou colocar matplotlib.py pyplot splt. Beleza, top. Vou vir aqui e vou pedir para plotar. Então, plt.plot L2,L1 plt.show. Quando eu coloco L2, L1, quem é o L2? O L2 é o meu x, né? Então, eu estou dizendo que esse primeiro elemento vai ser o eixo x do meu gráfico e essa segunda lista vai ser o eixo y do meu gráfico, beleza? Então, vou pedir aqui para rodar, para ver se está funcionando. Beleza, então entre com as velocidades. Aí, como eu falei, eu pedi para vocês anotarem, né, aquela tabelinha, então vamos lá. Então, a minha primeira velocidade vale 0,45 e a conversão vale 0. Aí 0,37 e a minha conversão 0,1. É 0,3, 0,2, 0,195, 0,4, 0,113, 0,6, 0,079, 0,7, 0,05, 0,8. Tá dizendo que tá com problema. Tá, então é PLT plot aqui, viu? Tem um erro, PLT plot. Então vamos fazer de novo. Faz parte da brincadeira. Tá, então 0,45. Que isso? Tá, deixa eu rodar direito. Paciência. Tá, 0,45, 0, 0,37, 0,1, 0,3, 0,2, 0,195, 0,4, 0,113, 0,6, 0,079, 0,7, 0,05, 0,8.
Então, né, as minhas razões serão 2.22 até 20 e as minhas conversões, né, como eu digitei, 0 até 0.8, beleza? Tá, cadê o bendito gráfico? Bom, como eu já estava utilizando esse programinha para plotar gráfico, ele não vai aparecer. Então você vai puxar aqui, ó. Você vai vir nessa setinha e vai puxar. Olha aí a criança lá. Olha a criança aí. Bom, esse daqui é meu gráfico. Eu vou copiar isso daqui, vou expandir esse gráfico, vou comparar com a resposta e mostrar para vocês que deu certo, beleza? Então vamos lá. Beleza, né? No fim, nós vamos ter esse gráfico, que é o gráfico que nós retornamos do Python, né? Que mostra a conversão em função de 1 sobre menos RA. E aqui ao lado, logo ao lado, eu tenho o meu gabarito, né? Note que com os dados eu calculei somente até o 0,8 valendo 20, né? A conversão, quando for 0,8, 1 sobre RA vai valer 20. E o nosso gráfico ele prolongou. Mas é isso. Dá uma olhada, compara os dados e vê que de fato eles estão batendo, beleza? Só para mostrar que, pô, essas coisas que nós aprendemos têm uma aplicação, a gente pode utilizar de fato em problemas de engenharia. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.